Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Colossenses 2, verso 13. É necessário falar de um assunto que muitas vezes as pessoas taxam até como óbvio demais, como isso é óbvio na vida cristã, mas nos dias de hoje não é o que está aparecendo, meus amados. Eu venho falar hoje da importância da mudança de vida, a importância da mudança de mente, a importância da mudança de atitude quando você se torna cristão. Quando você não era cristão, você fazia uma coisa, você fazia as coisas do seu jeito, você agia como você queria, você não se preocupava com as consequências, você estava morto nos seus delitos e pecados. Mas quando você aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, quando você fez dele o seu Salvador e o seu Rei, você deve ter uma mudança de vida. Você deve ter um novo tipo de pensamento. Lugares que você ia, você não deve mais. Pessoas com quem você tinha amizade, você não deve ter mais. Coisas que você falava, você não pode mais falar. Coisas que você fazia, você não faz mais. Pode até parecer duro isso, mas é a verdade, amados. É a verdade, amados. Nós devemos nos despir de tudo que era mal e nos vestir com Cristo. Veja no começo do versículo: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne. Traduzindo, na vontade da carne. Quando nós estávamos mortos. Traduzindo, isso aconteceu, mas não é mais a nossa situação atual. Nós estávamos mortos em nossos pecados e na incircuncisão da nossa carne, na vontade da nossa carne. E a continuação, Deus os vivificou com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo. Nós morremos para nós mesmos, nós morremos para o mundo e ressuscitamos para Deus, nós ressuscitamos para o Reino, nós ressuscitamos com Cristo. Então, quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos. O velho homem morreu e o novo nasceu, o novo ressurgiu com Cristo. Então nós não devemos fazer as coisas do velho homem, apesar de que às vezes ele quer voltar. Nós não podemos voltar a fazer as coisas antigas, porque isso seria retroceder. E a Bíblia diz que o homem que retrocede, depois de já ter conhecido o Evangelho, é como o cachorro que voltou ao vômito, como o porco que, depois de limpo, voltou a se sujar na lama. E isso não deve acontecer conosco, amados. Não deve. Cristo não deve ser como uma roupa ou um chapéu que você usa hoje e amanhã você não usa mais. Você usa o chapéu em um momento, mas quando você entra em algum lugar, você tira ele. Não é assim com Cristo. Cristo não deve ser assim, amados. Nós devemos estar vestidos com Cristo todos os dias. Todo dia. Um dia eu vi um pastor falando, eu acho que foi o Eliseu Rodrigues. Ele disse, é cruz todo dia. A vida do cristão é cruz todo dia. Cristão, pequeno Cristo. Pequenos cristos, o significado da palavra cristão. E nós, como os pequenos cristos, devemos fazer como nosso mestre, como nosso salvador, levar a cruz. Porque ele disse, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É cruz todo dia, é negar a nossa vontade todo dia, é fazer a vontade do Senhor todo dia, é não fazer a nossa vontade, porque a nossa vontade é corrompida, o nosso coração é mau. Então nós devemos simplesmente fazer a vontade de Deus. Nós devemos simplesmente fazer o que é bom aos olhos do Senhor. Negar a nós mesmos. Lembre-se, amados, escreva isso no seu coração. É cruz todo dia. Nada mais. Simplesmente isso. Nós não devemos fazer o que nós achamos certo, mas fazer o que é certo perante o que o Senhor já ordenou na palavra dele. Se você quer ver qual é a vontade do Senhor, leia a sua palavra. Leia a sua palavra. Desde o Gênesis ao Apocalipse. É a palavra do Senhor. É a vontade dele. Leia, entenda, busque conhecer a palavra de Deus. Um cristão não é cristão sem ler a Bíblia. Um cristão não é cristão sem orar.
Um cristão não é cristão sem arrependimento diário, sem cruz todo dia. Eu acho que o que há exceções, uma pessoa que não sabe ler, não vai ter como ela ler a Bíblia, mas ela pode orar. Então, não há desculpas. É cruz todo dia, amados. Nós devemos aprender isso. Lá em Isaías 43:18 diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isso se encaixa muito aqui no que nós estamos falando. Nós não devemos nos lembrar das coisas passadas, sabe? Considerar as antigas. Lembre-se da mulher de Ló. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. O cristão não deve olhar para trás. Ele deve olhar para frente, prosseguindo para o alvo. Como diz Paulo, prosseguindo para o alvo, que é Cristo. Nós devemos ter o foco de um atleta. Quando ele está na maratona, ele só apenas olha o seu alvo, que é a chegada. Ele se concentra nisso, até que ele é vencedor. Então, apenas creia no Senhor e faça a vontade dele. Porque se você se diz cristão, mas você não lê a Bíblia, você não ora, você não nega a si mesmo todo dia, você é um falso cristão. Que o Senhor nos livre disso, amados. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que o Senhor te abençoe, amado. Amém.